Nessa altura do campeonato, provavelmente você já se perguntou: como é possível alguém ainda apoiar o Bolsonaro? Como é possível tanta gente apoiar o Bolsonaro? Como é possível alguém ainda acreditar nisso? Quem apoia esse cara só pode ser mau caráter. Ao mesmo tempo, você também já deve ter encontrado gente que não sabia de coisas óbvias desse governo. Tipo que ele confessou corrupção, tipo que ele já teve membros do seu governo preso, que o escândalo do Bolsolão tem potencial para ser o maior da história do planeta, e tem gente que não sabe nem as piores falas dele durante a pandemia. Sim, tem muita gente perversa, mas tem outros milhões que recebem outro Bolsonaro. E sem entender como isso acontece, você vai entender menos ainda como desradicalizar, desfanatizar alguém, ou quem sabe virar voto de um indeciso. Então eu vou te dizer sem enrolação. E se eu te contar que existem muitos Bolsonaros? E se eu te contar que Bolsonaro é uma figura personalizada para cada um de seus públicos? E se eu te contar ainda que existe um Bolsonaro feito especialmente para os cristãos, outro para os gamers, outro para os pais e mães de família, e um Bolsonaro feito só para você? Sim, é assim que a extrema-direita funciona, por capilaridade e multidiscursos. Se isso te gerou curiosidade, fica comigo que eu vou te explicar essa história. Lá na época do pós-Segunda Guerra, muitos teóricos gastaram anos para entender como raios um autoritário consegue mover uma nação inteira, prometendo esperança mesmo promovendo caos, e ainda assim conseguindo apoio de diferentes setores. Theodor Adorno, grande intelectual alemão da comunicação e propaganda fascista, enumerou duas características psicológicas que esses líderes usam para domínio das massas. O primeiro é que o discurso é sempre personalizado. O líder não fala ao povo como um todo, apenas ao seu povo, e grande parte do tempo serve apenas para continuar fanatizando sua base. E para isso é comum a utilização de uma força dupla na estética desse líder sobre si e seus inimigos. Ele é ao mesmo tempo um homem comum, simples, e também um gigante contra o sistema, um lobo solitário. Ao mesmo tempo, tem superioridade e é um escolhido, enquanto transparece não saber e nem entender sobre nada. Fazendo isso, segundo Adorno, ele gera coesão do grupo. E por isso, o líder continuamente prega que está promovendo uma batalha contra uma força imaginária e que é por isso que ele é perseguido por todos. Logo, exige-se sacrifício do seu povo para defendê-lo, criando assim uma revolução às avessas. Os guiados se sentem parte de um processo e acreditam piamente que estão lutando contra uma força imaginária fantasma, porque são abastecidos disso a todo momento. Discursos contra o establishment, contra o sistema, foram muito importantes em 2018 para distanciar o Bolsonaro dos seus 30 anos na política e gerar esse líder messiânico que quase morreu pelo povo e essa besteirada toda. No tempo das redes sociais, isso piorou e escalou muito, porque agora existe literalmente uma fórmula das redes para criar candidatos personalizados para cada público. Como o fascismo é uma coxa de retalhos, ele não tem nenhuma coerência interna e sua única preocupação é o poder total. E assim, pouco importa que ele é um cristão pró-arma, ou um defensor da família que já se separou 3 vezes, ou um combatente da corrupção cheio de escândalo nas costas. Essa comunicação com públicos antagônicos entre si é o que tem feito a extrema-direita se unir ao longo da história, não é de hoje. Faz pelo menos 25 anos, ou seja, desde o início da comunicação online, que tem gente testando isso em larga escala desse jeito. Nos anos 90, o empresário italiano passou a fazer o seguinte teste: o que aconteceria se depois de postar notícias em seu blog, ele passasse a encher os comentários com muitas contas diferentes postando a mesma opinião dentro do debate? Sabe o que aconteceu? Em 2 postagens iguais, postadas em diferentes momentos, os comentários que predominaram conseguiram criar o consenso da opinião do resto do fórum. Eles começaram a perceber então que no mundo online era possível criar consensos com poucas contas online, dominando um grupo de pessoas por uma razão simples: aprovação social. Seres humanos tendem a concordar com o que a maioria já concorda. E esse empresário era Roberto Casaleggio, que evoluiu tanto seu experimento que fundou junto do comediante Beppe Grillo o MS5, o movimento 5 estrelas da Itália, que elegeu um primeiro-ministro e refundou a extrema-direita nesse país em 2010. Tudo na base de um partido algoritmo. Sim, suas opiniões eram inteiramente fundadas na coleta de dados de eleitores sobre a satisfação de suas demandas, independente de qualquer base ideológica. E aí dane-se. Se numa semana os dados indicavam ser a favor do aborto, eles eram a favor do aborto. Se a maré virava, eles também viravam. Não importa. O importante era ganhar espaço e poder. A personalização, que é um instrumento vendido como propaganda positiva, ou seja, algo feito para você, na prática de mercado significa a possibilidade de criar propagandas cada vez mais nichadas de um mesmo produto com mentiras personalizadas para você. Pense comigo, na época da velha imprensa, a mensagem que o candidato tinha na TV era muito curta. Você só tinha 1 ou 2 minutos na propaganda e o tempo do debate. Então não dava para falar direcionado. A tática de comunicação era outra. Antes, cada líder político até conseguia enviar mensagens específicas para certos tipos de público, mas ele precisava fazer isso publicamente, para todo mundo ver.
Agora, para criar um nicho, basta um celular, conhecimento de algoritmo e muita grana para direcionar o seu público perfeito. Ou você acha que é à toa que o Kim Kataguiri ganhou fazendo isso? Ele sabe que não precisa chegar a todo mundo. Basta o suficiente para ser eleito. Com modulação de dados, você consegue especificar o seu tipo de público. Tá entendendo o que é mais um exemplo? Na campanha de 2016 de Donald Trump, aconteceu a mesma coisa. Nas suas redes sociais, se você fosse republicano, receberia um tipo de mensagem. Democrata, outro. Se fosse pai de família republicano, um tipo. Se fosse pai de família democrata, outro. Se fosse pró-Hillary Clinton, receberia propaganda de como Bernie Sanders seria uma opção melhor. Se fosse mais radical, pró-Bernie Sanders, receberia mensagem de como Hillary é ruim, forçando a anulação do seu voto. Tá entendendo? É mexer com todo o espectro político de uma vez, não só do seu candidato. Ou seja, até o estímulo ao voto nulo e o desestímulo de voto em um candidato foi levado em conta no disparo de mensagens. Minar votos de um candidato também ajuda o outro concorrente. E no Brasil, passamos pela mesmíssima coisa. Existe uma gama infinita de Bolsonaros. No grupo dos evangélicos, o Bolsonaro é personificado pela Damares, aquela que luta numa batalha espiritual contra o mal. E essa é a tônica: distribuir teorias conspiratórias. Existe também o Bolsonaro liberal, personificado nas mentiras de que Paulo Guedes é um bom ministro. Aqui as mensagens vão no sentido de mostrar que a máquina do Estado diminuiu, de que o corte de verbas na educação na verdade significa enxugar os gastos. Enfim, no grupo das armas, Bolsonaro é um soldado combatente. No grupo da família, é um pai bem casado. E até em grupo de gamers, incels, comediantes e outros grupos jovens, ele hora ou outra manda um salve e faz alguma comunicação via memes. E para vários outros, ele continua só um tiozão autêntico que fala o que dá na cabeça. Eu sei que é difícil entender isso. E é verdade que o número de perversos e maldosos tem aumentado cada vez mais, porque isso é o resultado da fanatização de um autoritário. Porém, ainda há divisões e para compreender o fenômeno de verdade, não pode homogeneizar. E isso funciona para todos os públicos, tá? O bolsonarismo não tem forma fixa, porque não tem nenhum escrúpulo e caráter, e por isso cabe em qualquer discurso. Você sabia, por exemplo, que nos grupos de Telegram rola até teste AB? Ou seja, testar narrativas antes de tomar a posição oficial do governo? Se Bolsonaro é acusado de corrupção, colocam a máquina em teste. No grupo A, testam atacar o jornalista da matéria. No grupo B, escolhem se defender ou chamar o PT de ladrão. Qual teve mais resposta? Essa será a posição oficial de suas redes. É assim que funciona a máquina de desinformação bolsonarista. Uma organização complexa, com uma fachada descentralizada e fechada num ecossistema. É como um formigueiro. Cada formiga reage ao seu contexto, ao espaço que se desloca e dentro de sua bolha. Uma formiga não sabe como funciona todo o formigueiro e só recebe a sua parte da ação. E aí soma. São grupos de Telegram, mais grupos de Zap, mais influências que disseminam uma máquina de desinformação para esses grupos, sendo reverberados por deputados, senadores e outros políticos, e ganhando matéria em veículos gigantes como Gazeta do Povo, Jovem Pan ou qualquer um desses sites de fake news que a gente está cansado de ouvir. O resultado disso tudo é a construção de mundos paralelos, de realidades paralelas diferenciadas, de um Brasil paralelo completo de informações distorcidas e que, por ser multiplataforma e difusa por muitos públicos, se torna verdade e fica inacessível para a gente combater. Por isso, grupos tão diversos e antagônicos entram na radicalização bolsonarista. Então, se você já tinha se perguntado como o Bolsonaro da tiazinha da igreja e o Bolsonaro gamer se encontram no mesmo propósito, agora você entendeu. Esses discursos funcionam porque capturam as pessoas num mesmo tipo de afeto, identidade e medo. Se de um lado confiam no capitão como alguém próximo, porque a mensagem foi personalizada para sua bolha, isso é ancorado no medo e na paranoia. Medo do comunismo imaginário, da Venezuela, do PT, da ideologia de gênero, medo de perder o Paulo Guedes. Mesmo que as pessoas não saibam exatamente como cada uma dessas coisas vai afetar sua vida. É um pensamento circular. O PT traz o comunismo, que traz a Venezuela, que é ruim porque é comunista, e o PT, que é comunista, é fundado na ideologia de gênero, que quer tirar o Paulo Guedes, que traz o PT, e assim vai. É uma lógica que só faz sentido dentro da seita e da paranoia. Mas quando instrumentalizado, o medo pode ser ilógico e muitas vezes burro, pode distorcer as nossas percepções. E isso afeta inclusive a nós. O domínio mental do medo afetou toda a eleição, até a oposição. Ele fala tanto absurdo, ele ameaça tanto, ele repete tantas vezes que vai dar golpe, que mesmo odiando esse cara, somos obrigados a tê-lo na ponta da língua dia a dia. Tem domínio maior que esse? Não é à toa que parte das esquerdas sentiu o primeiro turno como derrota, mesmo terminando 6 milhões à frente. Ou que tem gente que tá com medo de reagir, de ir pra rua, de pautar. Governos assim entram na mente. E o medo agora tem que estar do lado de lá. Eles estão recuando, estão se defendendo, estão perdendo espaço. E o poder tem os seus contraditórios. Eles estão em paranoia, isolados. E ele não funciona sob pressão.
só sabe atacar, mas se pressionado não sabe lidar. Ele tá nervoso, ele tá pistola. É preciso mostrar a máscara caindo, o desespero chegando, deixá-los com medo. E o que eu quero dizer com isso? Que o Bolsonaro só existe nessa lacuna de ressentimento, ódio e guerra. E esse é o caminho para desativar esse afeto. Quando o chefe começa a tremer, é hora de balançar mais e mais e mais até cair. É hora de ataque, ataque, ataque. Inverter os polos de afeto. Não entendeu e tá pensando, calma, quê? O que eu preciso fazer? Bom, nós temos 2 caminhos para solucionar os infinitos Bolsonaros. Infelizmente, eu preciso te dizer que isso não vai acabar na eleição. Porém, sem afastar essa máquina de desinformação do poder do Estado, vai ficar ainda mais impossível. Então, no curtíssimo prazo, é preciso se dividir em muitos. Não basta só criar memes. Não basta só ir pra rua, não basta estar na internet, não basta dialogar, é preciso fazer todas essas coisas se dividindo para chegar em cada grupo específico. É preciso devolver em muitas frentes e muitas narrativas. Qual público-alvo você quer atingir? Tudo começa com essa pergunta. É preciso entender que para dialogar até com o indeciso, é preciso conferir qual Bolsonaro a pessoa recebeu. Porque são muitos, e cada um deles tem que ser exposto e destruído de formas diferentes. E o verdadeiro, aquele que nós temos dados, fatos concretos, materialidade, continua desviando verba da saúde, desviando verba da educação, comprando centrão e não tá chegando em parte dessa população brasileira. Esquece os fanáticos, foca em quem os indecisos estão recebendo. Agora é claro, tá mais que provado que é importante cultivar um ecossistema de informações de qualidade, mas isso é um trabalho de médio e longo prazo. A politização online, sua distribuição e a sua disputa constante não é luxo, é necessidade. Tomar as redes constantemente é um trabalho que não para por agora. Sabemos que desradicalizar e desfanatizar uma seita não é uma tarefa fácil, exige responsabilidade e muito cuidado. Não tem como mudarmos a seita agora durante um segundo turno. Vamos focar no mundo do possível. Faça a sua parte e garanta a queda de Jair. Um respiro e uma volta ao mundo de possibilidades de sobrevivência. Escolha o seu público e vá atrás dele. Compartilhe conteúdos diretos. Entenda o que afeta esse público, faça valer a sua existência política. É a hora mais importante para nossa geração. Se quiser, assiste o Manual Vira Voto, que eu preparei com muito carinho e tá nesse link aqui. E acredite, ainda é possível fazer muita coisa. Tem muitos milhões em disputa e a maioria, escute, a maioria só decide o voto no dia das eleições.